Mas assim, eu queria trazer uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, e Clementina tá pesada, amor. Aqui. Clementina Vai tá, treinando. já vai treinando aqui para o próximo, né, amor? Neném, né? O próximo neném, se Deus quiser. A cara dela. Mas a gente estava falando sobre as crianças e sobre os pais, sobre a realidade de colégio em si. E você trazendo todas essas realidades que é realmente preocupante, né? Uma coisa difícil assim de se pensar. Mas, no geral, quando você fala de um colégio que da sua família já há 57 anos e tem vários alunos, todos da educação infantil, qual a recorrência em relação à idade que a pessoa já fica sabendo que aquela criança tem tela? Tipo assim, olha, geralmente a gente já fica sabendo que com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, ou menos do que isso, eu não quero nem saber para não me assustar. Que a Mas criança usa a tela? isso, tem vocês acesso do à tela? colégio ficam sabendo que aquela criança já tem acesso ali à tela. Olha, assim, atualmente, mas muito atualmente, acho que do ano passado para cá, as pessoas estão tomando um pouquinho mais de consciência de que precisa cuidar e não oferecer tela para criança pequena. Certo. Mas, lá na escola, assim, nós já tivemos casos de crianças que, com pouquíssimos meses, 3, 4 meses... 4 meses? Sim. Porque a mamãe coloca a criança no berço, 3, 4 meses, amor. pendura aqui um desenho, né? Um iPad com uma musiquinha, com um desenho passando e a criança fica entretida. A criança começa a ficar ali mergulhada naquela tela. Né? Então, há uns anos atrás, eu comecei a perceber, eu sou fonoaudióloga, né? Sim. Comecei a perceber que as crianças estavam falando cada vez mais tarde. Gente, mas que coisa esquisita, né? As crianças com 2 anos já falam bastante. Elas já conseguem falar pequenas frases, elas já conseguem pedir as coisas e etc. E a gente estava com crianças na escola que falavam muito pouco, falavam mal, muito agitadas. E eu lembro de um caso que foi para mim assim muito marcante, que eu chamei os pais, né? Eu falei, olha, tá muito estranho o atraso de linguagem dessa criança, né? Assim, ele era uma criança aparentemente estava bem, estava convivendo ali bem no ambiente, mas não conseguia falar nada, não falava nada. E aí o pai me disse assim, então... Aí eu comecei a perguntar como que é o dia a dia, como que é a hora que ele acorda, como que se troca, tal. E aí vem de encontro com o que a gente estava falando antes, né? Ele não aceita colocar a roupa. Né? Ele não aceita. Quando a gente vai tirar a roupa dele, o pijama, colocar o uniforme, ele começa a se debater, tal. Então, o único modo de fazer isso sem atrito é dar o celular na mão dele com um tal desenhinho, que aí ele fica distraído olhando e a gente consegue trocar. A gente consegue dar o café da manhã, a gente consegue trazer para a escola. Nossa. Ou seja, Guto, aquela criança, ela estava em Nárnia, né? Porque você tira a criança da realidade, coloca a criança hipnotizada na tela, enquanto isso, você troca, você põe coisa na boca dela para ela comer, você põe na cadeirinha. A criança não está vivendo aquilo. Ela não está percebendo. Como que ela vai falar de coisas que ela não vive, que ela não percebe, que ela não toma consciência, né? E por que eu falo que conecta com o assunto anterior do que a ouvinte falou aí, e é verdade, de não saber dizer não? Porque, olha, quando não tinha isso aqui, a criança não queria tirar o pijama e não queria pôr a roupa, e o pai e a mãe tiravam o pijama e punham a roupa e acabou-se. Entende? Precisa, olha, vamos para a escola, vai colocar, dá a mãozinha aqui, coloca o pezinho aqui e prepara a criança, né? Agora,
se existe um recurso que vai me ajudar a fazer isso, sem ter tanto trabalho, eu acabo fazendo. Você percebe? Você percebe como a história da frustração, ela é um encadeamento. Porque eu já tenho um pai e uma mãe que não suportam a própria frustração de ter trabalho de manhã para trocar o seu filho. Eles querem que trocar o filho seja sempre um prazer. Um prazer para a criança e um prazer para eles. Olha, sinto muito. Não existe. Entende? E aí a tela, ela entra nesse lugar de ser um sucedâneo para a criança, né? E o que os pais, não vou nem dizer que são os pais, o que nós não sabíamos, nós todos não sabíamos, é o tamanho do prejuízo que as telas causam, né? Então, depois desse uso tão indiscriminado que foi sendo colocado e naturalizado, porque as pessoas achavam, lógico, imagina, se tem esse recurso, Claro, vamos lá. por que não usar, né? Só que agora a gente já sabe que aumenta a hiperatividade, a dificuldade de atenção, diminui as habilidades de linguagem, né? Que a criança fica completamente bombardeada por estímulos muito rápidos, muito coloridos, muito som, né? E que isso gera uma hiperestimulação, uma excitação cerebral que é desnecessária e não só desnecessária, mas perigosa para o desenvolvimento saudável da criança, né? E aí a gente vê situações onde a criança não para nada, não presta atenção em nada, altamente irritada, né? E que quando você tira da tela, você descobre uma outra criança, né? Claro, algumas crianças passam primeiro por um processo de sofrimento, porque elas estão dependentes da dopamina que se libera no cérebro com o uso da tela, né? Então, a gente vê, às vezes, a criança com crise de abstinência. Isso é verdade. Por causa da tela. Mas quando passa isso, é outra criança. É outra criança. Entendeu? Por quê? Porque está vivendo a realidade. Está se relacionando com o mundo material que existe em torno dela. Né? Vai mexer na terra, vai mexer na areia, vai mexer... Aqui tá falando, hoje em dia eu vejo muitos pais colocando tela para as crianças participarem da Santa Missa quietas, né? Sim, não. Este fim de semana passado, eu e meu marido, a gente sentou na igreja e na nossa frente tinha uma pessoa com uma criança de 3 anos. Não tinha mais que 3 anos, né? O tempo inteiro da missa, esse menininho tava com o celular e vendo lá o movimento do bonequinho, não sei o que lá, para a mãe participar da missa. Olha só. Às vezes deixa até em volume alto até. Sim, Às aquele vezes, não tava, mas não às tava, vezes já sim. vi, em volume alto, inclusive, né, amor? E brincando. Agora, gente, olha como isso é sério, né? Se a gente for parar para pensar, a missa, a criança nem sabe o que está acontecendo ali. Ela passa uma hora e pouco no celular, olhando no tablet. Tem gente que faz questão de levar o tablet com um suportezinho para a criança ficar ali e tudo, aquela coisa toda. Esperando a pipoca no final da missa e tá tudo certo, né? E isso fica uma coisa normal.